a sua Bíblia, vamos abrir no Evangelho segundo Lucas. Hoje é um culto de ceia e você que nos visita, não fique preocupado se você tem experiência de salvação. A ceia é do Senhor Jesus, você deve cear conosco. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos fazer o exame de nós mesmos, né? Examinai a si mesmos, e nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Vai ser uma breve meditação para que você possa então, ao final, participar da ceia. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Lucas 22, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos desde já por tudo que tem acontecido aqui neste lugar, pelos louvores, pelo ofertório, por tudo, Senhor. Neste momento te agradecemos pela leitura inicial da tua palavra. Te pedimos que o Senhor fale conosco, esta palavra seja guardada no nosso coração, seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Um momento que fala de preparativos, né? Eu não sei, e eu gostaria de fazer uma pergunta que é conhecida como pergunta retórica. Você não precisa responder, mas meditar sobre isso. Você se sente um homem ou uma mulher preparado para aquele grande dia? Porque tudo tem um preparo. Tudo que a gente faz na vida tem o preparo. A mulher que espera o bebê precisa se preparar. A criança, ao crescer, se prepara para se projetar profissionalmente, estuda. O homem e a mulher que vão casar precisam dos preparativos. Mas será que nós nos preparamos para ter um encontro com o Senhor? Ou queira você acredite no arrebatamento, um encontro nos ares, ou no encontro que a gente vê todo dia acontecendo. Pessoas que vão prestar contas com Deus todos os dias. Quando eu falo em estar preparado, né, e esse assunto às vezes nos incomoda, não é pagar um auxílio funeral. Esqueça isso, irmãos. Estar preparado não é deixar a senha, alô maridos, a senha para as esposas, caso partam primeiro, e vice-versa. Não é disso que estou falando. Eu estou falando de estarmos preparados diante de tudo que tem acontecido no mundo. Quando vemos pessoas que saem, fazem planos e depois não conseguem concluí-los, porque o mundo é mau, porque o mundo é terrível, porque não sabemos literalmente nada da nossa vida. Não podemos sequer calcular o dia de amanhã. O apóstolo Tiago diz que a nossa vida é um vapor. Fazemos planos, vamos mudar, vamos construir, vamos concluir os estudos, vamos fazer uma viagem. Lógico que nós calculamos isso. Precisamos ter sonhos e projetos. Mas será que estamos preparados para tanto realizar quanto para não realizar? Será que nós entendemos que a nossa vida é sim um vapor, mas que nesse vapor nós precisamos viver de tal maneira? Ao evangelizar certa vez um homem, ele disse:
quando eu repreendi alguma coisa que aconteceu, não me lembro, e eu havia mandado uma mensagem, ele não é cristão, e eu disse, olha, cuidado, você está gastando a sua vida de forma desordenada. Ele disse, olha, a vida é para ser vivida. E eu respondi, mas é para ser vivida de modo que, ao morrer, não experimente a morte eterna. E ele disse, você acredita nisso? Eu falei, sim. Mas mesmo que você ainda não tenha morrido, eu falei, mas quantos já morreram? Será que você não entende que existe uma situação que é real para todos? E que nesse momento não é questão de fé, crer ou não crer em céu ou inferno. Se existe esta possibilidade, vamos evitar a possibilidade. E aí eu explanei bastante sobre isso, porque às vezes nós ficamos querendo provas de coisas, de situações, como se elas pudessem não ser reais. Há crentes que não acreditam em inferno. Há crentes que não acreditam em inferno, mas eles querem ir para o céu. Eu acho interessante que nós devemos entender das coisas, mesmo que a gente não possa testá-las, mesmo que a gente não possa comprovar. Pelo que eu sei, nós cremos, e a Bíblia é um objeto de fé, que existe tanto o céu quanto o inferno. É uma questão de fé. Mas eu posso dizer algo, se você ainda duvida sobre isso, não experimente ir para o inferno para depois dizer que ele existe. Ame a ideia de você estar preparado para ir para o céu. Ame esta ideia. Viva com este pensamento, não vai lhe fazer nenhum mal. Porque aquele que começa a se preparar para ir para o céu, ele começa a desenvolver uma vida pautada na vontade de Deus. Para que isso aconteça, o texto acabou de dizer que Jesus dizia para aqueles discípulos, vamos fazer os preparativos. A Páscoa era uma festa do calendário judaico. Hoje nós comemoramos a Páscoa até um tanto modo estranho, né? Mas a Páscoa os judeus comemoram, protestantes, católicos, todos os cristãos de uma forma geral, comemoram de modo religioso e comemoram de modo cultural. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. Esse ano o calendário diz que dia 31 de janeiro será a Páscoa. Se você já reparou no nosso calendário anual, ali no mural, nós vamos ter aqui um domingo de Páscoa, dia 31 de março. Eu falei janeiro? Alguém me avisou aqui, meu ouvido, eu estou com a memória boa. Não, esquece de janeiro. 31 de março vai ser a comemoração da nossa Páscoa. Vamos ter batismo, diga glória a Deus. Vai ser uma festa, irmãos. Apresentações, bem provável que tenhamos teatro. O mais importante disso é entendermos, e essa questão de comemorar a Páscoa, lógico que faz parte de um calendário, mas não é um simples calendário, porque a gente, todo primeiro domingo, manhã e noite, a gente anuncia, a gente comemora a Páscoa. O que vamos fazer hoje é uma comemoração da literalidade da Páscoa, porque foi na Páscoa que Jesus se entregou. Veja que esse momento de compreendermos que a Páscoa é mais importante do que a comemoração, do que o calendário, mesmo que a gente seja tentado por esse mundo, né? Pela manhã falávamos da mudança de mentalidade, que estavam aqui, acompanharam a mensagem, mesmo que a gente seja tentado a dar bombons, presentes, chocolates, essa aculturação toda, não tem problema nenhum nisso, mas existe um preparo para isso, e é o que Jesus quer nos fazer pensar um pouquinho. Porque na ocasião, enquanto os judeus estavam chegando o calendário da Páscoa, e eles estavam preparando a Páscoa, cada qual do seu jeito, você sabe que a Páscoa nasce na saída do povo do Egito. E um breve resumo, né? Por que comemoramos a Páscoa? De onde vem essa história? Ora, queridos, a Páscoa é o momento em que Deus dá um grande livramento a Israel, depois de serem escravos no Egito. Deus vai libertando eles com mão forte. Você já ouviu várias mensagens, histórias sobre as pragas, Moisés, a volta dele ao Egito, até o momento que Deus diz, olha, vocês vão reunir as famílias, vão matar o cordeiro pascal, e ali vocês vão fazer o sacrifício, vão comer, aspergir o sangue nos umbrais das portas, e no tempo certo o anjo da morte vai passar, vai matar o primogênito de cada família lá do Egito,
Mas quem estiver comemorando, comendo o Cordeiro Pascal, vai ter livramento. Então, se hoje nós pensamos na Páscoa, devemos pensar primeiramente na libertação, no livramento de morte e no cuidado de Deus em nos conduzir. E aí a saída do povo do Egito em direção a uma terra prometida nos faz alusão de que eles caminham primeiramente para o deserto. Comemorar a Páscoa hoje devia ser pensado em caminhar no deserto, sair de uma situação, ir para outra. Quando nós comemoramos a Páscoa, e essa comemoração precisa ser antes preparada, talvez hoje a palavra de Deus seja para que a gente prepare o coração para a Páscoa, prepare essa caminhada no deserto. Começamos a pensar como está a nossa vida no preparativo para aquele grande momento de morte e ressurreição. Porque quando há a morte, o que acontece 3 dias depois? Ele ressuscita, diga glória a Deus. Então nós temos que estar preparados para isso. E como isso pode ser feito? Saindo um pouquinho da cultura dos judeus, né, que é uma cultura linda, festa dos pães sem fermento, todo o preparativo das ervas amargas, tudo isso está acontecendo. O tempo de levedar a massa por si só e o cuidado para que isso não seja fermentação. Enfim, há todo um cuidado cultural, religioso, que a gente não observa. E não precisamos observar. Nós não somos judeus, somos brasileiros, nós somos os gentios alcançados pela graça. Mas o que devemos fazer então, pastor, se a gente não é judeu, se a gente não comemora do jeito que os judeus comemoram? Nós temos que fazer alusão ao que realmente a Páscoa é. E como Jesus vai nos ensinando quando ele fala desse preparativo? Desde a primeira Páscoa, a saída do Egito até a chegada do Senhor, eles vão de ano em ano comemorando. E aí você vai vendo na história como essa comemoração vai mudando o sentido. Nós estamos agora falando de um texto que tem pelo menos 2000 anos, e Jesus lembra da importância do preparo para a Páscoa. A festa dos pães sem fermento vai dizendo no coração de cada um deles que eles têm que estar preparados. E esse preparo diante da Páscoa, e eu repito, é apenas uma questão cultural para eles e religiosa, para nós tem um sentido hoje na graça de fazer alusão ao que vamos fazer aqui. Por que participamos da ceia? Porque o apóstolo Paulo diz que quando nós fazemos memória dele, do sacrifício dele, antes nós devemos fazer o quê? Um exame da nossa vida. Precisamos pensar no que estamos fazendo. Estamos sentados ouvindo a palavra, o Senhor está aqui, o que Ele está operando, o que Ele vai fazer e o que eu devo fazer no momento em que eu pegar o pão e o cálice. Como está o meu coração diante disso? Olha que preparativo. Antes de tomarmos a ceia, esta palavra é o preparo para a nossa Páscoa. É o preparo para o maior mistério da igreja. No momento em que não será o pão e o suco da uva na sua mão, mas o corpo e o sangue de Cristo. Como isso acontece, pastor? O nome já diz, mistério. Mas é um mistério que precisa ser lembrado e entendido. Entendido em que sentido? Não podemos passar despercebidos, porque os discípulos estão aqui, a gente vai ver isso aqui no texto, que eles sabem que a Páscoa vai chegar e que eles precisam prepará-la. Mas eles estão um pouco desnorteados. E Jesus vai dando a direção para eles, é um momento tão especial, não é? A gente olha o calendário hoje no nosso país sofreu muita aculturação de outros países, né? Eu não sei se você já aprendeu sobre isso. A Páscoa acontece depois da Quaresma, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana. É um calendário cristão baseado na cultura católica. Nós observamos não por esse momento, não por esse aspecto, por esse ponto de vista. Mas nós comemoramos a Páscoa porque está no calendário. Mas antes que a gente pense na Páscoa do dia 31 de março, pense como nós comemoramos a Páscoa todos os primeiros domingos, quando partimos o pão, quando anunciamos a morte de Cristo. Como a Páscoa mudou de entendimento depois que Cristo comemorou aquela Páscoa, a última Páscoa com eles. Veja que isso foi sofrendo uma transformação, e eu digo para o mundo, o que é a Páscoa? Dia de comprar ovos. Misericórdia, isso é o pior que possa existir.
Dia de dar presentes, dia de viajar, dia de feriado. Tem gente que ama a Páscoa só para viajar, sumir. Então, para nós, o sentido da Páscoa, antes que ela aconteça, deve ter um sentido de como eu me preparo para esse dia. E talvez seja exatamente isso, eu creio que seja exatamente isso que o Senhor quer nos dizer. A Páscoa no calendário cultural é depois de 40 dias da terça-feira gorda. Terça-feira gorda, quarta-feira de cinzas e 40 dias para chegar o dia da Páscoa. Se você pegar o calendário, você vai ver lá o dia que cai o carnaval, você conta 40 dias no calendário, que você chega na Páscoa. E o carnaval, que é uma comemoração cristã, não cristã protestante, tá? Já disse isso aqui para vocês. Quem inventa o carnaval são os cristãos católicos. Hoje a gente chama de católicos, mas pelo que eu sei, ainda não havia uma divisão. Então eram os cristãos mais antigos que deram ao povo a possibilidade de existir o esbaldar da carne. Isso acontecia numa terça-feira, para que no outro dia eles colocassem cinzas sobre as cabeças. Por isso chama quarta-feira de cinzas. Isso tem tudo a ver com o entendimento religioso de alguns, que para nós hoje já não tem mais nada de religioso. Na verdade nunca teve, né? O que é hoje o carnaval? Tem alguma coisa de religioso? Tem, mas de outras religiões. Não de cristãos, pelo contrário. A festa da carne nunca deveria existir. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos matar a carne, afogar a carne, sufocar a carne e deixar que a alma, que tem sede de Deus, dê as ordens, mas não é isso que acontece. Então, saindo um pouquinho dessa questão cultural, o texto diz que nós ouvimos aqui o Senhor dizendo, é momento de preparar a Páscoa. Olha lá o versículo 7 do capítulo 22. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. E aí eu já expliquei aqui sobre a saída do Egito, não é? Apenas para você se lembrar disso, e que nesse momento eles precisavam, seguindo o rito, preparar esse cordeiro pascal, o cordeiro que seria comido logo depois. Queridos, esse preparo para os judeus não era uma coisa sem importância. Do mesmo modo que há algumas centenas de anos eles começaram a se organizar para comemorar a Páscoa, eles reuniam as famílias, eles buscavam os pães que precisavam estar sem fermento, eles juntavam os ingredientes para fazer o molho que era colocado no pão. Eu estou falando disso porque isso é um preparo. Quando nós comemoramos hoje pela manhã a nossa Páscoa, a nossa ceia, o que nós fizemos antes? Oração, né? Quem estava aqui entendeu que nós nos ajoelhamos, oramos, promovemos uma comunhão num café. O que é isso senão um preparativo para aquele grande momento? Meditamos na palavra de Deus do mesmo modo que estamos fazendo agora. Mas esse preparativo às vezes passa despercebido no nosso coração, queridos. Nós começamos a olhar para a igreja como um lugar social. Hoje é dia de culto, eu vou ao culto, o que vai acontecer lá? Como se nós precisássemos de novidade. Não há nenhuma novidade. Não pense que há uma novidade. Talvez a palavra seja diferente ou a mesma, não sei. Talvez você já tenha ouvido inúmeras mensagens nesse texto, mas não há novidade nenhuma. Mas uma coisa você precisa entender: se você não se prepara, não haverá para você uma comemoração de Páscoa. Não haverá para você um culto em que o Espírito Santo fale ao seu coração. Se você não se preparar para ouvir a palavra, se você não colocar no coração o desejo de chegar aqui, independente de quem seja o pregador, o cantor ou o que está acontecendo, se você não entender que esse momento é um momento de 2 ou 3 se reunirem para invocar o nome do Senhor, se você não entender que o Senhor se fará presente nessa reunião, como Ele está aqui, diga glória a Deus por isso. Se você não entender que onde está o Senhor, a liberdade, a cura, louvado seja Deus, a unção sendo derramada, você entra e sai de uma reunião de crentes. Por isso que em alguns lugares, eu acho tão engraçado, alguns lugares que algumas pessoas se dizem cristãs, elas não chamam mais de igreja. A igreja está mudando tanto de nome, né? Tanta coisa acontecendo. Não é mais igreja.
Tem lugar que não existe mais templo de adoração, lugar de oração. É salão. Você já viu o salão? Eu brincava muito com amigos, dizendo, vamos para o salão. Ele qual? Daqueles lá que vão para lá? Ou... Não, vamos no salão de cabeleireiro. Vamos no salão de festa. Salão é uma sala grande, gente. Aqui não é um salão. Aqui é um lugar onde nós nos curvamos diante da presença de Deus e reverenciamos o Senhor. Por isso é um lugar de pensar nas coisas do alto, um lugar de preparativos para um grande dia. Queridos, o nosso momento maior vai chegar. E nós precisamos estar preparados. Pela manhã falávamos da santidade, né? A gente sempre faz a unção com óleo sobre santidade. E como eu entendo que um cristão pode querer se encontrar com Jesus se ele não estiver devidamente santificado? Aí Jesus diz para os discípulos lá no versículo 8, então Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Que preparo seria esse? Será que Pedro e João, eles tinham mais capacidade de juntar os elementos? Será que eles tinham algum talento culinário? Nada disso, irmãos. Para que o Senhor chegasse àquele lugar, devia haver ali um preparo, e esse preparo vai diretamente dizer que nós não podemos chegar de qualquer maneira, nós não podemos chegar de qualquer jeito para adorar a Deus. Não podemos. Não arrisque isso. Não pense que é de qualquer jeito. A casa de Deus é um lugar onde qualquer pessoa entra. Algumas entram pelas suas necessidades e outras transformadas entram para adorar. Mas não pense que você vai chegar depois de transformado, convertido, batizado, ouvir apenas a palavra, se alimentar ou cantar louvores, se você não estiver devidamente preparado. Esse lugar, como dizia o bispo Roberto, que inaugurou há 60 anos atrás a Igreja Nova Vida, é um lugar de encontro com Deus. Aqui é um lugar de ponto de contato com Deus. É um lugar em que você fala e Deus ouve. É um lugar em que você, antes de falar, Deus já sabe o que você vai dizer. É um lugar que verdadeiramente você tem que acreditar quando o pastor disser, olha, o Senhor vai curar. Cura sim, querido, para aquele que tem fé. Eu amo falar dos milagres de Jesus e gosto mais daquele que Jesus diz para o centurião. Eu tenho lá alguém que está doente, ele disse, vai lá e leva a minha palavra. E quando ele chega lá, no momento que Jesus disse que ele seria curado, exatamente naquela hora, ele já estava curado. Você pode estar aqui pensando num familiar seu que não pôde vir, num amigo, e Jesus já está operando e libertando lá, porque a tua fé ele vai honrar. Mas isso vai requerer de você, primeiro, um preparativo. Jesus está se antecipando, olha como, que coisa linda, como ele chama a atenção dos discípulos e diz algo do tipo, vocês já prepararam a Páscoa? Então vão, preparem. Ele separa dois, Pedro e João. Quem são esses discípulos diante dos demais? Não são maiores nem melhores, mas eu entendo que Jesus está separando dois que eram capacitados para cumprir exatamente a ordem que ele daria. Talvez alguns tivessem ali dificuldade de ouvir a palavra de ordem. Então ele chama Pedro e João, e a gente lê diversos textos que mostram dois bons discípulos. A gente sabe que tinha discípulo lá que duvidou, como foi Tomé, discípulo que traiu, como foi Judas. Mas ele separa Pedro e João e diz, olha, eu vou dar uma ordem para vocês, é uma ordem importante, vocês vão preparar a Páscoa. Então, é bem provável que naquele primeiro momento eles não tivessem entendido. Assim como o pastor liga e diz, irmão, estou sentindo falta sua na comunhão. Irmão, o pastor está sentindo falta, mais um dia que ele me liga. Não, irmãos, eu estou dizendo que se você não viver debaixo da comunhão, se você não buscar a santificação com o Senhor, você não vai estar devidamente preparado para aquele grande dia. Às vezes a gente fica preocupado demais sobre essas cobranças. Eu amo cobrar os irmãos, sabe? A coisa que eu mais gosto de fazer é cobrar. Cobrar em que sentido? O quanto você está preparado? O quanto você entende que o tempo que nós investimos na igreja não é passar o tempo, mas investir tempo em preparativos para aquele grande dia. O que nós estamos fazendo aqui, pastor? Estamos nos preparando. Cantamos louvor, e por mais lindo que seja, é apenas um ensaio para o coral que nós vamos compor. Quantos querem cantar no céu? Diga glória a Deus. E olha que Deus dá talento para todo mundo.
Nós vamos chegar na glória, os anjos já estarão lá cantando e nós vamos ingressar num coral, e eu fico imaginando que lugar maravilhoso vai ser aquele. Mas para isso nós temos que estar preparados. Eu quero apenas fazer um adendo aqui nessa questão do discipulado. Quando Jesus chama Pedro e João para fazer algo, eu fico pensando nos outros discípulos, se eles tiveram ciúme. A gente sabe, através de alguns versículos, né, dos evangelhos, que havia um certo ciúme entre Pedro, João, e ele chama justamente os dois e dá uma missão: vão e preparem a Páscoa. Justamente Pedro e João. Nós vamos ver nesse diálogo depois, né, do Evangelho de Lucas, que há um certo ciúme, porque João é conhecido como discípulo amado e Pedro é conhecido por aquele que lidera o grupo. Enquanto que um é chamado de amado, talvez pela proximidade, o outro é tido como líder porque ele tem já esse desprendimento. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Deus dá talentos separados para cada um. Deus dá missões, independente se você se vê capacitado ou não. Como nós precisamos receber essa capacitação do Senhor e abraçar. Nós estamos vivendo esse momento da evangelização, e eu tenho falado para a igreja o que você foi chamado para ganhar almas. Por que você ainda não está ganhando almas? Você foi chamado para fazer algo que não depende de ministério, de igreja ou de ordem pastoral. Quantas pessoas você tem convidado para estar na igreja que você congrega? Como você tem apresentado à igreja que você congrega um lugar de ouvir Deus ou apenas um lugar animado? Como você tem se preparado para ver a transformação na vida de pessoas? Eu digo isso, olha, você precisa entender o que significa ouvir a voz de Deus, ligar para alguém e dizer: olha, Jesus te ama, mas te ama tanto que mandou ligar para você, para chamar você para ir para a igreja hoje. Talvez você não entenda como Deus quer usar você para fazer coisas que nem todos farão. Por isso ele separa só Pedro e João para fazer. Muitos não alcançam esse favor do Senhor porque não estão preparados. Vamos continuar lendo o versículo 9. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Essa é a pergunta básica quando a gente não entende o que foi dito, né? Jesus é aquele que vê tudo lá na frente, e a gente às vezes perde muita da novidade de Deus para a nossa vida, porque nós não perguntamos a Deus determinadas coisas. O crente, quando não apresenta os seus projetos para Deus antes de realizar, ele se frustra e depois bota a culpa em Deus. O que ele precisa fazer sempre, em todo momento, quando eu estou a aconselhar pessoas sobre situações difíceis, eu pergunto: a primeira coisa, você já conversou com Deus? Você já conversou com Deus antes de aceitar determinado convite? Você já perguntou ao Senhor se determinadas ações que você quer fazer, mesmo que você diga para a glória de Deus, pastor, eu digo: calma, você já conversou com Deus? E a gente tem a falsa sensação, isso é uma falsa sensação, de que o coração estando em paz, foi Deus que falou: faça. Não, queridos, é um pouco mais do que isso, porque o nosso Deus tem uma relação conosco de pai para filhos. Se Ele é pai, nós temos que nos comportar como filhos e perguntar tudo o que temos dúvida para fazer. O que a gente não pode é fazer de qualquer jeito e depois dizer: pai, me ajuda. É bem provável que alguns ouçam: mas eu já te avisei, já te ajudei. Agora que a coisa desandou, você quer minha ajuda. E Ele é bom, Ele ajuda, Ele é misericordioso. Mas por que esperar chegar esse momento para depois a gente experimentar da intimidade com Deus? Por que a gente espera tanto que as coisas deem errado para a gente buscar em Deus a situação certa? Porque a gente se atropela, a gente não se prepara. Está tudo aqui no texto. Vamos continuar lendo o versículo 10. Jesus lhes explicou, olha como ele desenrola isso. Olha como ele vai se antecipar à situação. Isso é o que Deus faz, querido. Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Ora, estamos falando de uma cidade em que cântaro de água é o que mais tem. Mas ele está se antecipando à situação no momento em que vai acontecer.
Ele está dizendo que ao chegar, vocês lembram quando Jesus diz que num determinado lugar tem uma jumenta e um jumentinho amarrado, e que vocês devem ir lá, e vocês vão dizer para aquele homem, libera, porque é Deus que está mandando, é o mestre que está precisando. Vocês lembram dessa história que Mateus conta com muita tranquilidade? Jesus está se antecipando ao que eles não podem ver, que ele já viu. Jesus está se antecipando para dizer o que o dono da jumenta vai dizer, eles nem imaginam. E há até um temor se o dono da jumenta vai liberar a jumenta. Então ele diz, eu vou dizer para vocês o que vocês vão encontrar, como vocês vão pedir e como vocês vão responder ao homem. E deu tudo certo. Quando Jesus pede que eles preparem essa Páscoa, Jesus já está dizendo que lá estará um homem que carregará um cântaro de água, eles vão seguir esse homem. Se apresentar a ele, olhando, correndo atrás. Veja que isso tudo, queridos, está acontecendo exatamente do jeito que Jesus está vendo. Vocês vão seguir esse homem, vocês vão entrar na casa com ele, ele é o dono da casa, e vocês vão perguntar, versículo 11, digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? É bem provável que eles tenham perguntado, como assim? Isso tudo, entre linhas, já está resolvido no coração de Jesus. Não sabemos aqui pelo texto se Jesus conhecia este homem ou não, mas eles não sabiam onde era. Por isso que Jesus diz, vão lá e sigam o homem com um cântaro de água. Não é o dono da casa, provavelmente um servo que carrega água para o dono da casa. Aí você tem essa visão. Eu gosto muito de fazer os comparativos para que você entenda. O pastor não é o dono da casa. O pastor é o homem que carrega o cântaro de água. Se você para dar ouvidos à palavra de Deus, você está seguindo o homem com um cântaro de água, é só isso. Mas você seguindo esse homem, você vai chegar na casa em que o dono vai dizer exatamente como você vai se preparar. Quem vai dizer como vai ser e onde vai ser o dono da casa. O pastor apenas carrega o cântaro de água, e às vezes é pesado demais, tá, irmãos? Misericórdia. Tem horas que eu estou carregando e eu digo assim, irmão, você está puxando para baixo, me ajuda a levar para cima. Sabe quando você está carregando peso e alguém debruça no seu ombro e fica mais pesado ainda? Irmão, você tem que aliviar o peso, não é jogar para baixo. Isso é muito comum em ministério, qualquer ministério é assim, fique tranquilo. Mas o pastor apenas carrega o cântaro de água para que você chegue a casa e o dono da casa diga onde vai ser preparada a sua Páscoa. Versículo 12. Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali façam os preparativos. Eu tenho essa visão, e aqui é só um cenáculo, é uma sala, tá, irmãos? É uma área grande, porque ele vai se reunir com os discípulos, vai ter comida. Jesus ama comer, Jesus ama comunhão. Por isso que eu gosto tanto de café, almoço na igreja. Eu acho que esse aspecto familiar da igreja foi perdido faz tempo. A gente só quer entrar e sair, muitas vezes a gente entra em lugares que a gente nem sabe o nome de ninguém, ninguém nos conhece, deixa assim, tá bom. Faz parte do aspecto de isolamento do ser humano. Hoje você tem a falsa sensação de ter muitos amigos porque você tem uma rede social. Mas na hora que você precisa dele, você vai ver que você não tem amigo nenhum. Se você não souber onde mora, não bater na porta, não tiver intimidade, você não tem amigo nenhum. Então, essa ideia de Jesus mandá-los para um lugar espaçoso, um aposento, me faz lembrar a igreja. Aqui é um lugar, queridos, para a gente se preparar para a nossa Páscoa. Aqui é um lugar para ouvirmos as mensagens, cantarmos louvores, nos desligarmos um pouquinho do mundo lá fora. Você não pode vir à casa de Deus preocupado em acordar amanhã cedo. O meu desejo é que um dia a gente comece o culto às 7 da noite e só acabe no outro dia às 7 da manhã. Nem que eu ficasse sozinho aqui. Não, porque ninguém vai me esperar. Vou preparar uma mensagem de 12 horas. Será que alguém vai aguentar ouvir o pastor 12 horas? Não mente não, irmãos. Não, mentir na casa de Deus é difícil. Às vezes a gente não aguenta 40 minutos, a gente fica incomodado, o pastor falou demais, eu fiquei confuso. Não, querido, não fica confuso não. Sabe por que às vezes a gente fica confuso? Porque a gente não segue o homem com um cântaro de água e entra na casa errada, para preparar a Páscoa de qualquer jeito.
só porque está no calendário. Essa é a ideia de nós acompanharmos o que está acontecendo conforme o que Jesus vai nos dizendo que é para fazer. A nossa vida deve ser pautada na vontade de Deus. Essa é a visão que eu tenho desde que eu me converti, que quando você vai ao médico, você deve pedir a Deus orientação para que Ele coloque o bom médico, para que Ele coloque as pessoas certas. Você já teve essa visão de chegar num lugar que você acha que vai receber ajuda e não recebe ajuda nenhuma? Isso é muito sério, irmãos. Não, isso eu vejo todos os dias. As pessoas começam a se apaixonar pelas ações desse mundo e daqui a pouco não estão mais nem dentro da igreja. Porque elas entendem que podem buscar recursos em qualquer lugar. Não. Se você quer comemorar a sua Páscoa, se você quer ter um encontro com Jesus, primeiro você tem que estar no lugar certo, para fazer o preparativo do jeito que o mestre mandar. E o que o mestre manda hoje é que você seja santo, que você se separe, que você anule os pensamentos do mundo na sua vida, não se envolva com as coisas desse mundo, porque do contrário, não vai ter Páscoa nenhuma. Pode ter ajuntamento, pode ter comida, pode ter bebida, mas não tem a alegria que leva você ao dia eterno. Versículo 12, eles lhes mostrarão um espaçoso cenáculo mobiliado, ali façam os preparativos, estejam na igreja. Quando eles chegaram ao versículo 13, diz que indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Essa Páscoa, segundo Lucas, é a Páscoa que o Senhor comemora e que verdadeiramente Jesus começa a ser conduzido para o sacrifício. No coração de Jesus, essa já é a última Páscoa. No coração dos discípulos, é mais uma Páscoa. É quando eu digo que nós somos pegos de surpresa, sem ser literalmente uma surpresa. O que é surpresa para nós? O que tem acontecido neste mundo que você tem se surpreendido? Você ainda se surpreende com alguma coisa? Ah, pastor, o mundo está de mal a pior. Isso não é surpresa. O mundo não tem mais amor, isso não é surpresa. O mundo apresenta o ódio, o mundo apresenta uma inversão de valores, nada disso é surpresa, irmãos. Quando você estuda a palavra de Deus, você vê que isso é uma normalidade. O que nós devemos, ao invés de nos preocuparmos com essas ditas surpresas, é o quanto nós estamos preparados para ter um encontro com o Senhor. Esse é o momento que nós devemos nos preparar. A Páscoa vai nos dizendo, e aí eu faço menção da ceia, que esse anúncio da morte de Cristo e ressurreição é apenas para dizer que nós também vamos morrer, mas assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Eu quero ler com você um outro texto, então, que a gente falava das festas e agora falamos aqui da Páscoa. Aqui está em Mateus, Evangelho segundo Mateus. Os judeus tinham as datas marcadas no calendário, assim como nós temos, né? Mas eles também estavam preocupados com momentos que não estavam marcados no calendário. O que não está marcado no calendário da sua vida? Ninguém aqui marcou no calendário o dia da partida, tá? Nem eu, nem você. E ninguém marcou no seu calendário, na sua agenda, o dia de se encontrar com Jesus. A gente nunca quer saber disso. Crente quer ir para o céu. Todos querem ir para o céu? Diga glória a Deus. Mas você está preparado para morrer? Você está preparado para ir para o céu? Você está preparado? Você tem a previsão de quando isso vai acontecer? Ninguém tem, graças a Deus por isso, para que ninguém fique apavorado. Mas olha o que diz Mateus, capítulo 24, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Porque eles já estavam acostumados com Jesus revelando coisas que eles não sabiam, né? Não tinha noção de que Jesus já sabia de tudo. Versículo 4. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane,
Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, olha aí. Porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, meu Deus, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Estamos preparados para esse dia? Estamos preparados porque tudo isso já tem acontecido. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, nação contra nação, escândalos, nós. Traição, ódio uns aos outros, meu Deus. Falsos profetas, misericórdia. Maldade se multiplicando. Então acho que Jesus já está voltando, né? Ainda não. O amor está se esfriando, mas a grande palavra do Senhor que nós devemos guardar no coração é quanto esse evangelho precisa ser pregado por todo mundo. E ele chama atenção não apenas para abrir igrejas e pregações, mas para que eles testemunhassem. Olha, vou ler de novo o versículo 14: será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Testemunho de quê, pastor? Daqueles que ficaram firmes e não permitiram que o amor se esfriasse. Daqueles que valorizavam a igreja, daqueles que diziam: a igreja me alimenta e através dela eu vou levar alimento àqueles que precisam. Daqueles que enxergam que mesmo que o fim chegue para uns ou outros, nós precisamos adiantar a volta do Senhor preparados. Preparados. Às vezes eu não gosto, tem uma canção linda que diz Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata significa vem, né? Vem Jesus. Mas eu tenho até medo de cantar isso. Porque eu não sei se eu estou devidamente preparado. Eu amo a casa de Deus porque aqui é onde eu me preparo. Eu amo a casa de Deus porque aqui é o lugar em que eu canto ao Senhor e ensaio para o coral. Eu amo a casa de Deus porque é aqui que eu promovo a comunhão, porque no céu só vai haver comunhão. Se a gente gosta de isolamento e pensar que tem 1000 amigos na rede social e na verdade está sozinho, o céu não é lugar para estes. O céu é lugar para aqueles que dão as mãos, abraçam, se respeitam uns aos outros. O céu é um lugar para aqueles que amam a igreja. Posso ouvir um amém? Não podemos permitir que a igreja seja qualquer outro lugar, senão casa de comunhão. Vou convidar você a se colocar de pé nesse instante. Não permita que esse lugar deixe de ser um lugar de comunhão, de preparativos. Convido você a fechar os seus olhos. Pai, nós te louvamos porque esse tem sido um lugar de encontros, mas ao mesmo tempo um lugar de preparo. Um lugar em que podemos ouvir a tua voz e ouvir na certeza de que é o melhor que podemos fazer. Nós verdadeiramente queremos todos os dias chegar aqui, Senhor, independente do pregador, da quantidade de pessoas. O que nós precisamos é ouvir a tua voz, sentir a tua presença, apresentar a ti as nossas dores, as nossas queixas, sabendo que o Senhor ouve, responde. O Senhor é aquele que coloca
o remédio na ferida. O Senhor é aquele que massageia a nossa alma e nos dá uma palavra de amor. Enquanto o mundo só tem a palavra de ódio, aqui nós temos a palavra de amor, Senhor. Queremos fazer desse lugar um lugar de preparativos e de preparados. Queremos fazer desse lugar um lugar em que as nossas feridas feitas lá fora recebam a cura neste lugar pelo poder que há na Tua palavra. Queremos apresentar as nossas orações e saber que o Senhor não tardará em responder-nos, Pai. Por isso falamos contigo, por isso oramos, por isso estamos aqui dizendo: não somos perfeitos, Senhor, mas aperfeiçoa-nos a cada dia, Pai. Santifica-nos a cada instante. Verdadeiramente não queremos ser conduzidos pelas vozes desse mundo. Nós queremos ouvir a Tua voz e que essa voz fale muito alto dentro de nós, Pai, para não sermos enganados, para não ficarmos confusos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, prepara o nosso coração, assim como a palavra nos faz entender tantas coisas. Estamos diante da Tua mesa posta. Queremos Te pedir, ó Deus, que antes de participarmos do pão e do cálice, nós possamos abrir o coração diante de Ti, possamos declarar onde estamos errando, possamos dizer aquilo que realmente sabemos, porque nós sabemos onde erramos, Pai. Nós não podemos mentir para Ti, ó Deus. E ao mesmo tempo que queremos reconhecer as nossas falhas, nós queremos Te pedir: ajuda-nos, Pai. Estende a Tua mão e cura-nos, ó Deus. Estende a Tua mão e nos dá a direção, porque não podemos andar perdidos, não podemos andar neste mundo, Senhor, em trevas. Na verdade, precisamos ser luz para esse mundo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos capacita a cada dia, nos prepara para aquele grande dia triunfal da igreja, em que nós veremos, aleluia, veremos a Tua face, ó Deus, será face a face, ó Deus. Ajuda-nos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, momento em que estivermos participando da ceia, que algo extraordinário aconteça, Pai. Que possamos entender que não é apenas o rito da igreja, não é apenas a Páscoa ou a ceia da igreja, mas é o anúncio da Tua morte e ressurreição, até que Tu venhas buscar a Tua noiva. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos chamou nesta noite. Assim como Jesus chamou Pedro e João, o Senhor nos chamou para que pudéssemos ser os Teus discípulos amados, para que nós pudéssemos cumprir a Tua vontade e fazer tudo o que o Senhor determinar. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos.